Voltando no assunto, Leviatã, e o pastor procurou a referência bíblica. Vamos lá. Achei aqui. Esse texto de Jó 41, ele é fantástico, é um texto que impressiona a gente, mas vamos lá, eu quero estar falando um pouquinho sobre isso, tá? Olha só, aonde nasce Leviatã? Primeiro, Leviatã é considerado um demônio, um espírito narrado por Jó, que dentro do 41 de Jó, Jó descreve ele, a aparição dele é num ambiente de orgulho. Agora vamos atrelar a ideia do que eu disse, que ele nasce no céu. Por que ele nasce no céu? Os leitores da Bíblia sabem que a queda de Lúcifer se deu pelo orgulho. Sim. Pela necessidade da soberba, de altivez, de dizer, eu posso ser mais do que ele. Eu posso ir mais alto. Aí a Bíblia diz que pela multidão do comércio, pelo desejo ardente dele querer ser mais do que Deus, ele se rebelia. E então você já sabe o que dá do desfecho, a queda dele. Ok? Então ele caiu, já era, acabou para ele. Ok? Então o orgulho, a soberba desconstruiu o lugar de Lúcifer, ele cai. Então vamos entender hoje do que vive o Leviatã. O Leviatã, ele é um perseguidor nato, ele não procura qualquer pessoa. Esse é um demônio que não procura qualquer pessoa. Ele quer pessoas que carreguem consigo aquilo que é elemento do seu caráter. Orgulho, soberba, altivez. Essas pessoas que carregam um ego dessa natureza são pessoas que ele quer. Ele deseja, ele almeja alcançar esse tipo de pessoa. E quem são essas pessoas? Aqui começa a desencadear tudo. Esse é um espírito que, quando eu posso, eu prego para aqueles que estão debaixo da minha liderança. Primeiro, ele vai procurar lideranças. Grave isso. Lideranças. Por que lideranças? Porque, por natureza, quem é líder e que ostenta uma patente, ele se acha alguém numa autossuficiência. Ele diz, eu sou diretamente com Deus a pessoa que Deus conta comigo. Eu sou um pastor. Eu sou um pastor, eu sou o Senhor dessa igreja, eu sou quarta pessoa da Trindade. Tudo tem que passar pela minha mão, eu sou o cara. Que legal, quando você diz isso, Leviatã, por ele ser chamado por Jó de um crocodilo, a visão que Jó passa dele é de pelo menos 3 coisas que Jó nomeia ele. O grande crocodilo, essa é uma visão fenícia, por isso, mitológica, tá? Então, esse cara, ele tá lá no fundo das águas. Ele diz no 41 de Jó, poderá pescar o Leviatã com o anzol? Poderá engatar o anzol no seu nariz e tirá-lo para fora d'água? Segunda descrição é a serpente veloz. Fala da astúcia, fala da sua ardileza, a sua forma ardilosa de trabalhar. E terceira nomenclatura que ele dá é de, além de ser um monstro, ele é dragão. Ok? Ele tem poder de fogo. Pode ver que sai fogo do seu nariz. O cara não é qualquer coisa. Aquilo fala de um poder forte que ele possui. Ele quer isso. Uma coisa que deixa a gente feliz é saber que o diabo, ele tem poder, mas ele não tem autoridade. Ele não tem autoridade. Alguém com poder, mas não tendo autoridade, não pode fazer absolutamente nada. Então ele precisa untar a ideia de poder com uma autoridade. E ele vai buscar quem tem autoridade. Entende isso? Ele quer isso para ele. E aí, esse alguém que tem autoridade vai ter que abrir uma lacuna, uma aresta de legalidade. E essa legalidade que alimenta o Leviatã vem pela soberba e pelo orgulho. Então, para você que está me assistindo, que se acha autossuficiente, um semideus, líderes, né, que diz, não, eu não preciso de nada, eu sou o cara aqui, eu comando tudo. Você está abrindo uma oportunidade através da soberba e do orgulho para que Leviatã seja um perseguidor seu.
E detalhe, quando ele persegue o líder, ele consegue controlar ele pelo orgulho, controla ele pela soberba. Automaticamente o corpo administrativo desse ministério, dessa igreja que está debaixo do comando desse pastor, sofrerá danos. Porque aonde ele entra, há um arraso, porque ele não é um demônio pequenino. Tá? Não é alguém comum, como um espírito que você chega lá e diz, saia, em nome de Jesus ele sai. Você está lutando com um principado de uma força descomunal, embora não tendo autoridade, mas ele tem poder. E se ele consegue dar a mão à autoridade, o estrago é gigantesco. Então pegamos um pastor, por exemplo. Eu sou o cara, eu comando, tá tudo aqui sobre minha mesa. Eu sou o cara, conheço muita gente assim. Eu não estou generalizando que todos sejam assim, mas a grande maioria, por ostentar essa patente, se acha o cara, o líder de louvor da igreja. Não é mesmo? O adorador. Eu sou o chefe do louvor aqui, eu sou o líder do louvor, eu sou isso, aquilo. Legal, legal. Mas cuidado para que isso não se converta num orgulho, num ego, que isso não se converta numa soberba, em alguém altivo. Primeiro porque Deus resiste os soberbos. Tiago está dizendo isso. Sabe o que é isso? Antes de Deus resistir uma força do diabo, Deus resiste o soberbo. É como ele chegasse assim, colocasse a mão no peito desse cara e disse, cara, eu estou te resistindo. Por que ele resiste isso? Porque ele resistiu Lúcifer pela soberba. Ele não aceitou, não deixou e colocou esse cara por terra. Assim ele faz com quem tem espírito altivo, alguém que tem soberbo, orgulho, alguém que tem isso no seu caráter. Então o que alimenta Leviatã é o orgulho, a soberba. Ele se alimenta disso. Então quando alguém se permite, dentro dessa ideia da soberba e do orgulho, começa a ser dirigido por Leviatã. Então, entenda, se ele governa, se ele lidera, se ele comanda, não se esqueça que ele vem da água. Pela visão de Jó, na sua escrita, ele é um demônio marinho. Então isso significa que esse cara vai matando aos poucos por afogamento, por asfixia. É alguém que vai detonando essa pessoa aos poucos até que mate-o de vez. Isso tem sintomas físicos. Isso tem sintomas físicos. Eu experimentei na pele o que é isso. Isso, por isso eu perguntei. Que legal. Eu lembro. Lembra, né? Lembro. Eu me lembro que uma vez eu fiquei mal, fiquei de cama e eu não conseguia respirar. Eu tinha dificuldades respiratórias. Eu sentia que tinha uma coisa que parecia que estava me comendo por dentro. Eu dizia, meu Deus, parece que tem um negócio que está mastigando por dentro. Eu senti uma dor na região pulmonar, uma hora no peito, outra hora nas costas, e eu fiquei de cama e era bem na época ainda daquela febre da gripe suína, né? Que estava no auge. Eu dizia, cara, eu peguei essa gripe do porco aí, eu tô ferrado. Não tem o que fazer. Aí, com uma dificuldade terrível, eu fui no médico, o médico me pediu cautela, falou que eu não tinha no diagnóstico aquela situação do porco. Sim. E eu fiquei lá, desesperado, e eu pensei comigo, mas então o que está acontecendo comigo? Porque eu estava sentindo que eu estava definhando, eu estava morrendo. Até que uma pastora amiga minha, que eu amo demais, morando em Cascavel, já há alguns anos a gente não se via, não se falava, e o meu telefone tocou. Quando eu atendi era ela disse, oi nego, carinhosamente assim que ela me tratava, como é que você tá? Deus me deu uma visão a teu respeito e eu quero te contar agora. Eu disse, pelo amor de Deus. Aí eu disse, conta. Ela nem sabia como eu estava. Ela disse assim, olha, eu via uma espécie de um demônio que estava te mordendo aos poucos. Ele estava te matando aos poucos, nego. E era na região do teu pulmão, das tuas costas. E eu comecei a chorar na cama, porque eu não tinha contado nada para ela. Eu acredito que Deus revela, que Deus fala. E eu ali desesperado, ouvindo tudo aquilo pelo telefone, ela disse assim, olha, cuidado, cuidado. Leviatã está sobre um ataque muito forte na tua vida. Eu falei para ela assim, mas o que eu faço? Eu não tinha muito conhecimento da área na época. Ela disse assim, ele só entrou porque você abriu um portal. Faça uma retrospectiva de algo que você abriu como permissividade, deu legalidade para ele que ele entrasse. Então, entra aí, fecha esse portal, fecha essa brecha e então, em nome de Jesus, você vai conseguir vencer isso. E eu comecei a fazer uma retrospectiva ali deitado na minha cama e eu cheguei à conclusão de algo que eu tinha feito de fato. Eu encontrei. E quando eu fechei essa porta,
eu fiquei curado, eu fiquei liberto daquilo ali, mas eu tinha a tendência de morrer aos poucos. Eu estava vendo a morte chegar. Tem muita gente que não acredita. O problema é seu se você não quer acreditar. Eu acredito e eu passei por essa experiência. Então, Leviatã é uma patente de um principado que quer lideranças, que quer atacar líderes. Se você ostenta alguma espécie de liderança e se você se alimenta na sua vida diária, você tem isso, tem fatores relacionados ao orgulho, à soberba, à altivez. Cuidado! O que precede a honra não é o orgulho. O que precede a honra é a humildade. A gente não sabe discernir de que quanto mais Deus nos exalta, mais a gente se humilha. Quanto mais títulos eu ostento, quanto mais a minha patente é de uma envergadura fantástica e fenomenal, mais eu tenho dependência de Deus, mais eu devo me humilhar. Porque se eu entender que eu já cheguei a um patamar em que Deus está ficando de lado, eu abri uma permissão para que Leviatã, a serpente que é veloz, ela é ágil, ela então comece a entrar e fazer um arraso, um estrago na minha vida. Olha só, profundo demais. É muito forte isso aí. E olha só que interessante, porque Provérbios diz que o orgulho precede a queda. Então se você caiu ou não caiu, o tombo é certo. Uma hora vai cair. É claro. Tá com orgulho, vai cair.